Hoje realizaremos a cerimônia de posse da nova diretoria do Elos Clube de Teresópolis. Eu sou Osair Furtado e é com grande honra que damos as boas-vindas a este momento tão especial. O Elos Clube tem como missão promover a amizade, a integração cultural, o fortalecimento dos laços humanos, valorizando a língua portuguesa, o diálogo, a solidariedade e o convívio ético. A instituição atua como um espaço permanente de diálogo e troca de saberes, incentivando o desenvolvimento pessoal, o respeito às diferenças, a cidadania e o compromisso com o bem comum, por meio de encontros, eventos culturais, projetos educativos e ações socioculturais. Mais do que unir pessoas, o Elos Clube fortalece vínculos e constrói pontes, contribuindo para a preservação e a difusão da cultura lusófona, pautado nos valores da amizade, do serviço, da ética e da cooperação. Convidamos então para compor a mesa o presidente do Elos Clube de Teresópolis, professor Dr. Nicolas Teodorides. A presidente do Elos Internacional, Matilde Carone Slaive Conte. E a governadora do Distrito 8, do nosso distrito, do Elos Internacional, Márcia Maria de Jesus Peçanha. Convidamos então agora para ler a oração elista o CE Arthur Esteves. Não, senhor. Minha voz aqui, ó, um tostão da minha voz. 1, 2, 3, tostão. Oração elista. Senhor, estamos aqui reunidos na condição de herdeiros espirituais dos homens nas 7 partidas, daqueles que pregaram em todos os recantos da terra a fé, a esperança, a caridade e a paz. Somos depositários de valores eternos e temos o dever de manter e propagar. Fazer de nós, Senhor, seres de coração transbordante de amor, compreensão. Fazer de nós juízes clementes na crítica e defensores dos que sofrem. Fazer de nós um instrumento vosso na elaboração de um mundo sem desavenças ou guerras. Somos elistas, e que cada um dê a sua mão ao companheiro e ao próximo. Aqui os elistas dão as mãos, na formação de uma corrente solidária, barreira indestrutível a todos os males. Que cada um de nós encontre tempo para amar e ser amado, tempo para ser útil aos outros e capacidade para transmitir o humanismo lusíada a todo mundo, para que ela seja cada vez mais forte e fraternal. Nesta hora, amanhã e sempre, estendamos nossas mãos numa corrente de harmonia e ocupemos nossos lugares na construção. Eduardo Dias Coelho. Queremos agora então fazer uma reverência a Bruna Dodaro, que não pôde comparecer por motivos pessoais. Ela era a esposa do Jorge Dodaro, que foi por muitos anos presidente do Elos Clube de Teresópolis. Nossa grande admiração por aquele casal. A Bruna ia ler a oração mista, mas infelizmente ela não pôde comparecer. Agora nós vamos reverenciar todos os países de língua portuguesa. A gente não vai cantar o hino de cada um, nem o hino nacional, então a gente vai cantar o hino à bandeira de cada país, né? A gente vai ficar em pé para cantar o hino à bandeira, ok? Quem sabe cantar, canta, viu? Vamos lá. Salve o pendão da esperança, salve o seguro augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria
símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Obrigado. Pode sentar. Agora nós vamos anunciar os aniversariantes do mês de março. Dia 4, aniversariou o companheiro Elissa Gilson Medeiros. Dia 6, o companheiro Elissa Paulo Paranhos, não está presente. Dia 24, o companheiro Elissa, professor Dr. Nicolas Teodorides e Roberto Silva. Dia 27, o companheiro elista Dr. Jorge Ferradeira, que também, por motivos pessoais, não pôde estar presente, mas ele mandou uma mensagem. Dia 1º de março, o senhor Flávio... O Dr. Jorge Ferradeira é o nosso presidente de honra, né? E ele mandou a mensagem. Ele não pôde comparecer, né? Porque ele está comparecendo, ele operou, né? Então ele mandou essa mensagem que eu vou ler agora para vocês. Desejo à diretoria do Elos e a todos os seus membros pleno sucesso na gestão que se inicia hoje, que o Elos de Teresópolis volte a brilhar como no tempo do grande Arthur Dalmácio. Por questões de recuperação pós-operatório e o conselho médico não estarei presente. Obrigado a todos e principalmente ao Nicolas e à Rita que me ajudaram na missão que a presidente internacional do Elos me incumbiu. Matilde, para você, como presidente internacional, ter uma célula como o Elos Teresópolis é de grande importância. Obrigado a todos e boa posse. Ouviremos agora o presidente do Elos Clube de Teresópolis, professor Dr. Nicolas Teodorides, para as suas considerações iniciais. Obrigado, Osair, nosso mestre de cerimônias. Como bom professor, eu vou falar pouquinho, tá? Então, e professor de história ainda, que era todo curso de história. Mas vejam bem, o que o Osair comentou a respeito do Elos Clube. Eu sou membro do Elos há um bom tempo, não sei precisar quanto. Acompanhei as sessões com o Jorge Goldaro, ouvindo esse sino de convocação, eu ouvi o sino, já saí de lá, já vim para cá. E em outubro, no início de outubro, eu recebi uma ligação, estava voltando de São José do Vale do Rio Preto, para aqueles que não moram aqui, é uma cidade vizinha, que já fica em Petrópolis, e ele me perguntou assim, ele não perguntou, eu falei, Nicolas, eu estou te ligando para que você assuma a presidência do Elos Clube em Teresópolis, revitalizando, porque ele estava parado há mais de 1 ano e meio, devido à morte do Jorge. E gostaríamos que você, e eu gostaria, como presidente, né, de honra, eu gostaria que você fosse o presidente. E eu não vejo outra pessoa para isso, para a questão da revitalização. Aí eu falei com o Jorge, já estava dirigindo, né? Posso pensar? Ele falou, não. Era a resposta dele. Então, assim, é bem do Jorge, né, dessa questão. Aí eu pensei, 10 segundos, né, aquela respiração. Será que eu dou conta? Assim, tá bom, vamos em frente. Aceitei, né, fizemos, então estamos desde outubro com um processo de revitalização, né, através de dos encontros, planejando esse jantar aqui com vocês. Eu agradeço muito a todos, Dona Matilde, Dona Márcia, a todos aqueles que se deslocaram das suas cidades para cá e aqueles que daqui estão também presentes, prestigiando. Como o Osair colocou na abertura, o que é o Elos? Qual a missão precípua do Elos? É divulgação da nossa cultura. E a cultura que eu estou colocando aqui é a cultura da língua portuguesa. Né? Eu, no dia 21 de maio, estou lançando meu 13º livro. E eu, como professor em sala de aula, eu não estou dando aula de história agora, porque eu estou como diretor, mas
mas no outro colégio eu estou como professor de inglês. Mas eu faço questão sempre de preconizar a importância, a continuidade. Né? Às vezes eu converso com a minha esposa, né? Olha que pessoa linda que está ali. E aí, ouvindo aqui. Assim, nós não ganhamos nada, né, gente? Assim, é só a satisfação, né, de estarmos produzindo algo, né, de estarmos fazendo parte de um processo. Né? Quanto tempo vai ser? Não sei, mas não estou preocupado. Né? Mas quando o Ferradeira me convidou, fizemos, né? No sábado nós estávamos lá em casa, o Zair e a Rita. Foi a Rita que nos passou. Então, assim, com o cerimonial, né, com aquelas bandeiras, com a palavra, rapaz, o nosso é muito pesado. Né? E assim, eu estava na minha residência lá ocupando espaço e a patroa já está de olhar virado para mim, que eu tenho que dar jeito naquilo. O que combinamos? Vamos fazer as bandeirinhas. Né? Não tinha medalhão, não tinha PIN, certo? E outras coisas que nós estamos colocando, porque se o nome ou o intuito é revitalizar, vamos mudar, né, a cara sem perder a essência. Rosaí, palavra para você. Muito obrigado, parabéns, presidente. Passamos agora a palavra para a presidente do Elos Internacional, Matilde Carone Slaibe Conte. Eu quero saudar a mesa, né? E eu faço essa saudação. Eu faço essa saudação em nome do presidente Nicolas. Eu, aqui olhando vocês, assim, todo mundo de carinha feliz, os olhinhos vivos, uma roupa, cada um com uma cor verde, azul, amarelo, estampado, colar de pérolas, mas tudo isso na minha cabeça parece um jardim cheio de flores. E eu olho lá para fora, eu sei que é outono. Outono, as folhas caem, mas na minha cabeça eu transporto aquilo para um tapete que chega até ao nosso presidente. Eu lembro que outono é tempo de renovação. Eu lembro que outono é tempo de transformação. E vocês estão fazendo essa transformação. Vocês estão fazendo essa renovação. E isso é uma coisa assim que aquece o meu coração. Eu sei que aquece o coração de vocês também. É como se fosse um calor e que nos desse uma nova vida aqui nessa cidade de Teresópolis. Vocês florescendo. Eu imagino o quanto Arthur Dalmaço deve estar feliz. Ele que foi presidente, eu o conheci há muitos anos, há quase 40 anos. Me lembro dele, me lembro da mulher dele, me lembro do que ele fez, inclusive a faculdade ali de medicina. Eu tenho um sobrinho que trabalha como engenheiro desde o início. Estou sabendo de tudo que ele fez. E eu sei que aqui, essa cidade, com essa tradição, com que vocês já trabalharam, não podia acontecer da forma que estava acontecendo. Então aqui vocês, uma maravilha, florescendo, o jardim está crescendo, as flores estão aparecendo. É muito bom. Ficamos felizes todos em saber tudo que vocês estão fazendo. Eu vou levar para sempre, na minha retina sentimental, o olhar de vocês todos, de como vocês estavam vestidos, de como vocês me olharam. Eu agradeço essa recepção e desejo a todos, ao presidente, que continue nessa transformação, nesse resplandecente que está acontecendo nesse tempo, aqui e agora. Um beijo no coração de vocês.
Ouviremos agora a governadora do Distrito 8 do Elos Internacional, Márcia Maria de Jesus Peçanha. Bom, boa noite a todos. É uma noite de festa, de congraçamento, e quando se toma posse de uma nova diretoria, isso inaugura novos tempos. Eu queria também aqui, cumprimentar a mesa, os meus diletos amigos, e também citar a presença do vice-presidente do Elos Internacional, o senhor Sidney, a Selma, que é a tesoureira do Elos Internacional, os outros componentes, né, do Elos, que vieram de São Paulo para prestigiar este momento. Então, eu acho que realmente sua posse trouxe para nós todo esse afeto, todo esse reconhecimento por Teresópolis ser essa cidade tão histórica, tão importante, e nossos amigos paulistas aqui também prestigiando, não é, esse momento que é de festa. Matilde já falou bastante, de forma bastante poética, então também eu quero dizer, né, que na aquarela do tempo, este é um momento que ficará marcado em nossa memória afetiva por tudo que está sendo feito, pelo reconhecimento que nós temos por vocês revitalizarem esse Elos de Teresópolis. Eu frequentei muito na época do Jorge Dodaro, né? Tivemos aqui até uma convenção. Então é isso aí, é noite de festa, um brinde à nossa amizade, um brinde ao Elos de Teresópolis. Então, nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença das autoridades e convidados especiais que, com sua participação, engrandece e abrilhanta ainda mais este momento solene. Por favor, então, fiquem de pé para que todo mundo conheça o vice-presidente internacional do Elos Clube, senhor Sidney Cardoso de França, a tesoureira internacional do Elos Clube, senhora Selma Cristina Dias de França, o governador do Distrito 2, diretor do Conselho Fiscal Internacional do Elos Clube, senhor Geraldo Faria Rodrigues Júnior, a presidente do Elos Clube do Grande ABC e diretora do Conselho Fiscal Internacional, senhora Márcia Maria Rodrigues, a diretora internacional do Elos Clube, senhora Fernanda Pereira, a membra do Elos Clube do Grande ABC, senhora Maria do Céu Rodrigues, a diretora do Elos Internacional, senhora Simone Cristiane Thiago Maires. Eu acho que eu falei todo mundo, muito obrigado. Bom, o Elos surgiu a partir de um ideal de união e preservação cultural. Em meados de 1956, o médico santista Eduardo Dias Coelho, junto a amigos ligados às tradições luso-brasileiras, vislumbrou a criação de uma entidade voltada ao fortalecimento dos laços entre Brasil e Portugal, à preservação da língua portuguesa e ao humanismo herdado da civilização lusitânica. Esse ideal concretizou-se em 8 de agosto de 1959, em São Vicente, quando foi fundado o Elos Clube, e o seu símbolo, 2 ramos de oliveira ligados por elos, representa a paz, a união e a fraternidade entre os povos. O movimento expandiu-se rapidamente pelo Brasil e pelo mundo, dando origem ao Elos Internacional da comunidade lusida, presente em diversos países e cidades, mantendo-se vivo até hoje por meio de convenções internacionais, encontros culturais e ações de integração. Convidamos a todos a se associarem e fazerem parte dessa história. Juntos fortalecemos os laços, preservamos a cultura e construímos um futuro de diálogo e cooperação. E logo após o Elos ser fundado, né, lá em São Paulo pelo Eduardo Dias Coelho, o Arthur Dalmácio já fundou em Teresópolis em 1961, 2 anos depois, né, mais ou menos. Então, neste momento, os membros da diretoria assumem a responsabilidade de conduzir o Elos Clube de Teresópolis neste novo ciclo. Todos já estão
com o seu certificado e o PIN do Elos Clube, como símbolo e compromisso de dedicação e serviço à nossa instituição. Ao receber essa medalha, você passa a integrar oficialmente o Elos Clube, comprometendo-se com seus valores e propósitos. O Elos Clube de Teresópolis passou por um processo de reestruturação e os novos membros estão se unindo a nós neste momento, tomando posse como elistas e como diretores. Os diretores já receberam as medalhas, pode colocar. Então, eu vou colocar também. Sair bonito na foto. No mês de abril, então, nós realizaremos a posse dos demais associados que não estão na diretoria, que não integram a atual diretoria, fortalecendo ainda mais a nossa organização e ampliando a participação no clube. A nova diretoria será anunciada e composta, então, agora, e solicitamos que, ao ser chamado nominalmente, levante-se para que a gente possa conhecer. Infelizmente a Bruna não está presente, mas ela faz parte do membro do Conselho Fiscal, Bruna Provenzano Donato. Fábio Fernandes Esteves, diretor financeiro. José Carlos Gomes de Souza, membro do Conselho Fiscal. Lúcia Esteves, membro do Conselho Fiscal. Professor Dr. Nicolas Teodorides, presidente. Osair Furtado de Oliveira, mestre de cerimônias. Professora doutora Rita, doutora Rita de Cássia Silva Melo, vice-presidente. Agora nós vamos fazer aquela promessa, tá? Eu vou falar e vocês repitam comigo. Quero saber se vocês vão conseguir repetir. Pode ficar de pé, então, todos de pé. Prometo cumprir e fazer cumprir o Estatuto do Elos Internacional. Prometo cumprir e fazer cumprir o Estatuto do Elos Internacional. Trabalhar pela concepção dos objetivos do movimento elista. Trabalhar pela concepção dos objetivos do movimento elista. Promovendo os valores da comunidade lusófona. Promover os valores da comunidade lusófona. Em especial, o culto à língua mater e à história. Pugnar pela paz entre os homens e por um mundo espiritualmente melhor. Pugnar pela paz entre os homens e um mundo espiritualmente melhor. Conforme o grande ideal Lusíada, contribuir para as iniciativas em favor do bem e da cultura. Conforme o grande ideal Lusíada, contribuir para iniciativas em favor do bem e da cultura. Da fé e da humanidade, me engajar na luta pela defesa do nosso grande patrimônio imaterial, a língua portuguesa. Da fé e da humanidade, me engajar na luta pela defesa de nosso grande patrimônio imaterial, a língua portuguesa. Obrigado. Agora nós vamos convidar o professor Dr. Nicolas Teodorides para, com muita forma de agradecimento, por todo o trabalho desenvolvido no Elos Internacional, oferecer a medalha também, o certificado e o PIN para a senhora Matilde Canones Aires. Vou botar daqui. E aqui tem uma coletânea nossa da antologia, a última coletânea da antologia que foi feita. O presidente oferece agora, também como forma de agradecimento por todo o trabalho desenvolvido no Elos Internacional, a medalha, o certificado e o PIN para a senhora Márcia Maria de Jesus Pessana.
Este encontro marca a formalização e o reconhecimento oficial dos membros da diretoria e dos novos associados, reafirmando o compromisso de cada um com os valores que norteiam o Elos: a amizade, a ética, a cultura, serviço e integração humana. O Elos Clube é mais do que uma instituição, é uma corrente viva de união entre pessoas que acreditam no diálogo, na preservação da língua portuguesa, na cultura e na construção de pontes entre comunidades. A entrega das medalhas, dos certificados e dos pins simboliza o pertencimento a essa corrente, assumindo publicamente o compromisso com os seus ideais e ações. O Elos defende a família, a paz, a congregação dos homens e a defesa do nosso patrimônio imaterial, que é a língua portuguesa. Agradecemos de forma especial a todos os colaboradores, parceiros e participantes que tornaram este evento possível. E agora nós queríamos convidar a todos os tenistas para amanhã, grava bem, às 18h30 na Taberna Alpina de Teresópolis, teremos uma reunião administrativa e de apresentação de projetos. E estará presente a senhora Matilde Caroni nessa reunião e vai conhecer os projetos do nosso Elos Clube Teresópolis. Então, todos os tenistas que puderem comparecer serão bem-vindos ali no restaurante Alpina, escondidinho. É isso, Rita? E agora eu quero... Oi? Pessoal de São Paulo também. Isso aí. E agora eu quero convidar especialmente a Rita para ela pegar o microfone ali e falar sobre o livro que vai ser lançado sábado. Obrigada. Boa noite a todos. No sábado nós teremos uma grande honra em recebê-los no Teatro Tereza Cristina, que é o teatro da Prefeitura, no lançamento da coletânea Cartas à Imperatriz Tereza Cristina, uma mulher à frente do seu tempo. Nessa coletânea, que eu organizei junto com a Zélia, a nossa querida Matilde participa como escritora, o professor Dr. Nicolas Teodorides, a nossa associada que não está presente, a Selma Cristina, para não esquecer, né, do Elos Clube. Vamos todos estar lá prestigiando esse momento tão especial de uma mulher que é invisível na história desse país. E nós, que temos a cidade com o nome de Teresópolis, deixaremos nosso registro a partir dessa coletânea. Por volta das 15h30, mais ou menos, os artistas plásticos da sociedade, os artistas de Teresópolis, a SOARTE, faz a abertura da exposição de quadros Tereza Cristina e Teresópolis. Então vocês vão ver obras belíssimas de Tereza e de Teresópolis. E logo após, nós teremos a entrega da comenda Tereza Cristina pela FEBACLA, a Federação Brasileira das Ciências, Letras e Artes. Sejam todos muito bem-vindos, aguardamos todos vocês, é uma alegria poder receber a equipe aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, e que vocês possam ficar conosco aqui até o domingo, até segunda-feira, quem sabe, que a gente tem alguma coisa para fazer. Né? Temos o Arthur, que é o guia turístico. Não, guia de turismo, peraí. Turismo, desculpa, é a força do ar. Tá bom? Sejam muito bem-vindos, boa noite. Esse livro, ele tem o prefácio de Ana Maria Saxe-Coburgo e Bragança, que é a esposa de Dom Felipe de Bragança. Prefácio do Dom Felipe. Ah, o prefácio de Dom Felipe. A esposa dele entendi. é a escritora. O Dom Felipe, ele é trineto de Dom Pedro II e assina o prefácio da obra, certo? E a Ana Maria vai estar presente? Vai. Ana Maria é a esposa dele. Ana Maria Saxe-Coburgo e Bragança. Então vai ser um dia bem bacana, né? Então nós vamos convidar agora para o encerramento, né, para suas palavras finais de encerramento, então, empossado presidente, doutor, professor Nicolas Teodorides. Obrigado, Osair. Vou ser bem rápido e singelo. Agradecer a todos, agradecer ao Ferradeira que não está presente, agradecer ao
ao Dogável em lembrança, né, porque ele participou também da fundação de uma academia de letras aqui em Teresópolis, da qual o Zair e o Arthur fazem parte dos membros iniciais. Ele estava presente junto ao meu convite. E agradecer a todos que estão aqui presentes, porque isso mostra uma confiança, né, e uma postura de apoio ao movimento que nós estamos revitalizando aqui em Teresópolis. Então, muito obrigado a todos, a minha equipe, né, todos vocês, e que possamos estar por muito tempo juntos. Uma boa noite. Boa noite e bom jantar a todos. Obrigado pela presença. Elos é magia, que encanta e contagia. Elos é mania de aprender e saber mais. Elos é cultura, que fertiliza a raiz, a base, a estrutura. Elos é madrigal, é brasileiro, é lusitano, é pitoresco. Elos é a porta que se abre, mas a que nunca se fechou. Elos é poesia, é arte, para quem ama ou já amou. Elos é ciência e verdade, é família, é decência. Elos é patriarca, é mão que colhe um filho arredio. Elos é luz, Elos é vida, sem fastio. Elos é fluente, Elos não se vê, Elos se sente. Boa noite a todos. Eu, na verdade, só queria externar o prazer que eu estou tendo em visitar Teresópolis, e especialmente estar nessa reunião de revistas. Sinto vocês como da minha família, por isso, onde vocês estão e compartilham, onde vai ter um jeito, sempre que a gente pode dar uma fugidinha. E é isso. Fico com a minha família, meus amigos. Aliás, somos uma família, somos um mundo. Boa noite a todos. Uma grande alegria retornar a Teresópolis. Aqui nesse nosso dia, nós estivemos como diretor da convenção de 2021 aqui em Teresópolis. Né? E antes disso, como governador, 2 vezes, como vice-presidente da América do Sul, depois como vice-presidente, eu estive outras vezes aqui em Teresópolis. Tive essa oportunidade incrível de estar aqui. E não poderia deixar de comparecer nesse momento tão importante de reconstrução. Essa reconstrução, nós estamos em um período de Quaresma e a Páscoa chegando. E Páscoa é vida nova. Então, que possamos assim, inspirar outros tantos revistas. E na última convenção em Niterói, tivemos a Lúcia lá representando Teresópolis. E a Lúcia, olha como são as coisas. Ela esteve lá e criou laços de amizade, de companheirismo, não só nós somos laicos, e ela também, né? E aqui ela bandeira de salve bandeira, assim como no final também do encontro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que é a luz. Nós podemos vivenciar a todos os dias, a todos os instantes. O Elos prega tem 53 anos, os meus pais desde a fundação. Então, cresci no movimento elista. Fui do Elos Mirim, fui do Elos Jovem, eu cresci e como presidente internacional, a nossa querida Matilde, que inspira, que é incansável,
E é exatamente a forma que nós vivenciamos todos os dias. Eu, minha esposa Selma, a Márcia, o Geraldo ali. Tempo bom, né, Lúcia? É difícil? Não, é muito fácil. Tem tanta gente que é lista, mas ainda não tomou posse. Porque tem atitude de lista. Atitude de lista é prezar pela educação. Professores também. Professor. Cultura, prezar pela cultura. Cultura, perfeito. Além mais, os valores de família, de amizade, de companheirismo, de respeito. Além do mais, utilizar, preservar a nossa tão querida língua portuguesa, tão maltratada. E nós acreditamos sim nisso. E acreditamos no Elos, no movimento Elista Internacional. Quero dizer que os momentos de Elos, nós trouxemos algumas homenagens aqui para vocês, né? E eu gostaria de chamar aqui eu ler para vocês homenagem de cabeça, essa altura que nós chamamos, essa hora, você está querendo demais da minha pessoa. Bom, primeiro, boa noite a todos, desculpa o alto da hora, mas a gente teve mais agenda no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem as suas eventualidades do trânsito, eu só consegui chegar agora e está no outro endereço. Aí tive que vir para cá agora. Mas assim, sempre um prazer estar com quem cuida da nossa cultura, né? Com quem fortalece os registros, traz a memória, né? Bota em palavras aquilo que a gente precisa deixar para as próximas gerações. Eu me sinto, na verdade, muito privilegiada de estar nesse espaço com pessoas que colaboram para a nossa memória. Eu sou uma pessoa que, além de professora, advogada, também sou historiadora, e eu acho que nosso papel enquanto ser humano e indivíduo social é deixar registro de memória para as nossas futuras gerações. Eu vou aproveitar para fazer uma referência. Nessa semana, a gente atravessou um projeto de lei na Casa Legislativa, criando a memória das mulheres transmetropolitanas. Então, a gente quer um banco de memórias para que a gente destaque nesse banco de memórias todos os feitos das mulheres ao longo da história de Teresópolis, para que a gente possa até enaltecer essa questão que a gente às vezes sente muita falta. Por exemplo, eu sou da área de educação, meu próprio nome não excede isso. Mas muitas crianças não sabem quem são as pessoas, as mulheres que titulam as escolas públicas, por exemplo. E a importância que essas mulheres tiveram na nossa cidade, né? Foram muitas vezes esposas de prefeito, ou pessoas que foram idealizadoras da localidade. Então a gente está querendo criar esse banco de memórias das mulheres que fizeram a história na nossa cidade, que muitas vezes essa história foi apagada, né, no decurso do tempo, e a gente precisa trazer isso de volta para fazer com que a gente honre a memória daqueles que tiveram importância, não só os homens, que a gente claramente percebe nos espaços públicos, né, os nomes, as referências, as intitulações, mas as mulheres também que contribuíram para isso. Pode falar, não? Não, querida, estou chefe de serviço patrimônio histórico, aqui na Casa da Memória e Cultura de Cultura. Então, qual é a minha proposta? Nós temos que fazer um trabalho interdisciplinar. Você não é comissão de cultura na Câmara, não é isso? Não. Não, que pena. Eu sou da Comissão de Empreendedorismo, Mulher e Tecnologia, tudo a ver. Tá tudo a ver. Nós fazemos um trabalho interdisciplinar, porque você vai envolver a Secretaria de Cultura, Sim. você envolve a Secretaria do Direito da Mulher. Sim. Nós conseguimos fazer isso, uma pesquisa, porque nós temos um gigantesco acervo aqui na Casa da Memória. Mas algumas mulheres, acho que você citou, das escolas, até nós temos alguma informação, sim, mas outras vamos ter que fazer esse levantamento dessas informações. Junto às escolas, porque a maioria das escolas tem os arquivos antigos, da Sim, história das mulheres. Muitas coisas vai estar aqui no acervo do patrimônio. Outras das escolas, outras da prefeitura e outras através da história oral, da história com entrevistas. Sim, eu vou te antecipar uma coisa que eu quero implementar na Procuradoria da Mulher. Porque a gente às vezes retrata muito a questão da Procuradoria da Mulher como um espaço de combate à violência contra a mulher somente. Ele é muito maior do que isso. Então a gente vai estabelecer como trabalho da Procuradoria da Mulher na Câmara um observatório das mulheres, para entender quem são essas mulheres, onde elas estão, se elas estão no mercado de trabalho, qual a idade delas, qual a escolaridade,
E, em contrapartida, essa legislação que a gente está querendo implementar no município, construir em parceria com esses órgãos todos que têm acesso a esse banco de memória das mulheres e torná-lo público, de forma digital e física também. É um trabalho grande, mas acho que vai dar certo. Eu acho que eu tenho muitas pessoas aqui que concordam que isso é uma coisa necessária para o nosso município. A valorização da mulher empreendedora também, já vou complementar a sua fala, é interessante, além da história das mulheres que já se foram, já partiram do hospital, enfim, trabalha também com essa questão das mulheres empreendedoras de Teresópolis. Nós estamos aqui a Vânia Badini, cadê ela? A Vânia, que é mulher empreendedora, entendeu? Trabalhar com as mulheres empreendedoras de Teresópolis para que elas sirvam de exemplo para essas mulheres em situação de vulnerabilidade, são histórias de superação, aqueles mulheres empreendedoras da cidade. A gente propôs um projeto de lei recorte, são as mulheres empreendedoras rurais. A gente também quer trazer, também foi proposta nossa nesse mês de março, trazer essas mulheres do interior para serem visibilizadas dentro da nossa cidade, principalmente por conta da nossa produção rural. Muitas vezes são sustentadas por mulheres do campo, mulheres que integram a agricultura familiar. Então, essas mulheres também precisam ser visibilizadas, não só na nossa cidade, como no estado, e quizá também para fora do estado, porque a gente precisa colocar a mulher no lugar decisório, no lugar de fato mostrar aquilo que ela tem de potência para fazer. De maneira nenhuma desprezando os homens, vocês são elementos importantíssimos, mas nós ocupamos espaços que têm o mesmo tamanho. Posso te dar uma ideia? Eu adorei essa sua colocação de você resgatar o nome da pessoa, que você tem o nome da pessoa, não sabe quem foi, né? E aí eu sou de São Caetano do Sul e a prefeitura agora veio com uma ideia de que eles estão trocando as placas de rua e colocam um QR Code com a história no QR Code. Eu já li esse projeto. Já, é muito interessante, porque você traz a memória de todas as pessoas que são homenageadas na cidade, e aí você começa a entender o porquê dessas pessoas terem titulado nomes de rua. Isso é um projeto que a gente já até tentou conversar um pouco com o executivo, mas existe aí uns entraves financeiros para a implementação disso. Não está dentro da vocação que ele quer trazer nesse momento. Mas a gente vai continuar persistindo porque... Mas existiu uma ocasião que as placas eram patrocinadas pelas empresas. Sim. Também. Tem que fazer um PPP. Conseguir o patrocínio. Então, tem que botar cuidado para ter uma... Sim. Os atrativos funcionam. Alguns atrativos. E é o centro de memória, sim. Através do centro de memória. Sim, é o que acontece. Alguns locais do estado do turismo também, os atrativos, ele tem esse esquema do QR Code. Você faz QR Code. Nós chegamos até aqui na Casa da Memória, essa coisa não foi prefeita, com a gestão de passadas. É uma coisa até para trazer de volta para os atrativos turísticos, para essas ruas também, seria extremamente importante. Porque no Rio você tem algo parecido que aquelas placas azuis bem tradicionais, o nome da pessoa e uma breve história. Mas o QR Code bem mais em voga. As ideias são ótimas, mas eu não vou ficar aqui, porque a estrela da noite não sou eu. Eu estou aqui só para contemplar esse momento, a quem eu quero parabenizar demais. Nicolas é um fenômeno da nossa educação pública, é um cara que eu admiro pra caramba, tem uma história não só como escritor e, enfim, todas as formações que ele tem, mas ele tem uma história de entrega para a sociedade, que é muito bonita. Então, o professor do tamanho do Nicolas, o que ele faz naquela região do nosso interior, e assim, o que ele produz de bom para a nossa cidade, isso ninguém consegue colocar em muitas palavras. Acho que você aproxima um pouco nas suas palavras quando você traduz isso em algumas construções suas literárias, mas com certeza que você traz impacto na vida daquelas crianças que eu tive o prazer de presenciar no passado na formatura, é algo ímpar. Então, parabéns, meu amigo, por tudo, não só por esse momento, mas por tudo que você faz. Você é uma pessoa muito especial para a nossa cidade. A Amanda já chegou me cobrando assim, cadê seu livro? Aí eu falei, calma, só vai ser lançado em maio, o 13º, na festa rural, na praça do Francisco Maria Dália. Então você vai ter que dizer o e local para analisar. Estou dizendo 21 de maio, que é uma quinta-feira, o primeiro romance do 13º livro. Parabéns. Faço questão de você estar lá. Estarei lá.
fico muito feliz que, independente das interpolações do Rio, que foi sacramento aqui há 22 anos, da sua presença, da sua preocupação de ter aqui